Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao primeiro episódio. Não sei se vai ter mais episódios, se vai ter mais conteúdo, mas enfim, bora oficializar este início, este primeiro, e que não sabemos se é o último. Seja bem-vindo aí, né, ao primeiro vídeo de Estudando a Obra. Para isso, né, vamos estar. A obra que foi escolhida para iniciarmos seria justamente princípios básicos de análise do comportamento. Então, a gente vai estar estudando capítulo por capítulo para a gente poder entender alguns conceitos básicos, para que a gente possa compreender cada vez mais os próximos conteúdos. Para isso, nós iremos começar com o capítulo 1 desta obra, que no caso seria o capítulo referente ao reflexo inato. Bem, o que é importante a gente ressaltar em primeiro local é que quando a gente fala de reflexo, automaticamente já vem alguns pensamentos do que significa reflexo. Nós já temos um senso comum do que significa reflexo. Um exemplo: você viu aquele jogo, o goleiro teve uns reflexos muito bons. Ou então, quando você está andando por aí, você acaba esbarrando em um jarro, e aí quando ele vai cair no chão, você pega. E aí você acaba falando, nossa, que reflexo bom que eu tive. Esse é um senso comum, um exemplo prático de um conceito que nós temos de praxe do que é um reflexo. Entretanto, cabe ressaltar que este conceito, esta ideia sobre reflexo, não nos é válida para quando a gente está estudando psicologia, para quando a gente está justamente querendo entender algumas questões, que nesse caso vai ser justamente a análise do comportamento. Quando a gente fala de reflexo, a gente também vai acabar associando muito ao reflexo inato, que justamente seria aquele conceito de que é como se fosse uma preparação mínima de sobrevivência e interação, justamente a interação do organismo com o ambiente. Um exemplo muito claro disso, sabe quando o bebê ele nasce, ele precisa se alimentar, ele automaticamente ele faz o movimento de sucção para que ele possa se alimentar, né, do leite extraído do seio da mãe? Então, esta movimentação de sucção, ela não foi aprendida. Isso foi um reflexo inato vinculado ao instinto de sobrevivência. Ponto, é o que precisamos saber. Então a gente pode presumir que o reflexo ele parte desse pressuposto. Então, para a psicologia, que é o que nós estamos falando aqui, o reflexo ele nada mais, nada menos vai ser do que uma alteração no ambiente que vai provocar uma alteração no organismo. Ponto. Essa definição é perfeita. Ou seja, nós vamos ter um estímulo que ele vai ocasionar uma mudança no ambiente e, no caso, essa mudança do ambiente, ele vai produzir uma mudança no organismo, ou seja, um estímulo, ele vai provocar uma resposta. O estímulo, ele vai ser sempre precedente da ação e a resposta vai ser a ação de fato. E o reflexo, quando a gente fala de reflexo, o reflexo ele nada vai ser do que justamente isso que a gente está visualizando. Ele vai ser o tipo específico daquela interação entre um organismo e o ambiente. Ponto. Essa seria a definição aí, né, para que a gente possa compreender o que é um reflexo. Claro que a gente falar desta forma, por mais que seja básico e simples, ainda assim vai parecer um pouquinho confusa porque não temos exemplos práticos. Já já eu vou estar dando um exemplo prático, mas eu também queria ressaltar aqui algumas coisas importantes, que é o quê? Para a gente estar estudando e para a gente estar aprendendo com mais clareza essa disciplina, e quando eu falo essa disciplina, eu estou falando que daqui para frente. Então, tudo que a gente aprender nessa aula, a gente vai precisar de conhecimento dessa aula para a gente poder aplicar nos próximos capítulos. Então, por exemplo, você pode observar que bem ali em azulzinho, que eu coloquei como produz, embaixo eu coloquei uma palavra chamada elicia. Quando a gente está estudando esse conteúdo na psicologia, tem alguns termos, algumas palavras que a gente vai substituir por alguns outros termos técnicos.
Por exemplo, o estímulo ele vai produzir uma resposta. Ao invés de a gente falar desta forma, a gente vai falar que o estímulo ele vai eliciar uma resposta. Então, eu já estou te dando essas palavrinhas que é para a gente já se acostumar, já se adaptar. Porque a princípio vai causar um estranhamento, é comum, mas a gente precisa entender para quando a gente, futuramente, a gente vai ver isso, isso se torne cada vez mais comum para a gente poder interpretar com mais facilidade. Então vamos começar por essa. O estímulo ele vai eliciar uma resposta. Quando eu falo isso, você entende o quê? Que o estímulo ele vai provocar uma resposta e ponto. E o reflexo nada mais vai ser do que essa interação que a gente estiver vendo. Agora, para a gente tentar deixar um pouquinho mais prático, eu trouxe aqui um exemplo, e é um gráfico que vocês podem estar visualizando aí, é coloridinho, então tá para você associar com o que você está visualizando, com o significado das cores ali em cima. Mas de qualquer forma, eu já vou estar explicando aqui verbalmente para vocês, tá? Primeiro ponto. Temos ali eu coloquei ali uma foto, né, de uma mão com um fogo se aproximando, mas imagina só a seguinte situação. Se você está parado, você decide, eu quero deixar minha mão aqui parada. Você pode deixar sua mão parada e a sua mão só vai sair daqui se você quiser retirar sua mão daqui. Você fala, quero tirar a mão daqui agora. Retirei. Não teve nada que induziu para que eu retirasse a minha mão. Agora, se você está com a sua mão paradinha e é colocado, por exemplo, um fogo perto da sua mão, isso vai provocar com que você retire a sua mão. Ou seja, a sua mão estava aqui, o ambiente estava normal. A partir do momento que você colocou um fogo aqui, houve essa mudança no ambiente, você reagiu, você retirou a sua mão, você contraiu o seu braço. Ou seja, a mudança no ambiente, ele provocou uma mudança no seu organismo. Então, quando a gente está falando de reflexos, né, a gente está falando justamente daquilo que eu falei anteriormente, que são mudanças no organismo, ou mudanças no ambiente, perdão, que provocam mudanças no organismo. Isso é um exemplo prático. Outro exemplo, sabe aquele teste, eu não sei, me perdoa que eu não sei o nome, mas tem um teste do martelinho, que o médico bate o martelo no joelho e a pessoa contrai a perna. Isso também é um outro exemplo, onde o organismo está ali tranquilamente, ele não vai contrair a perna do nada, a menos que tenha alguma mudança no ambiente que ele se, né, que ele se a sua mudança. Então, vocês podem começar até mesmo, para talvez ficar mais prático, vocês irem até direcionando essas coisas a essas cores. Por exemplo, o verdinho ali eu coloquei como reflexo. Ou seja, tudo que a gente está vendo é um reflexo. Esse processo é um reflexo. A mão no fogo e a contração do braço é o estímulo e a resposta. E o azulzinho ali nada mais é que o elicia, que é justamente o provoca, ou seja, o estímulo, que é a mão no fogo, o fogo se aproximando da mão, né, vai eliciar, ou seja, vai provocar uma resposta, que é a contração do braço. E tudo isso que a gente visualizou, a mudança no ambiente provocando uma mudança no organismo, é o que a gente chama de reflexo. Viu? Eu acredito que está ficando cada vez mais simples da gente compreender. Com isso, a gente vai aqui para um próximo conceito, né? Lembra que lá no início da aula, né, que não faz muito tempo, eu falei sobre a gente introduzir termos que vão ser importantes para que a gente possa aprender, né, de forma técnica, e eu falei sobre o elicia. A gente vai ver no decorrer das aulas que muito vai ser utilizado nomenclaturas, no caso, letrinhas, para designar alguns eventos. Futuramente, lá para o capítulo 2 e, consequentemente, a gente vai ver CS, UR, e a gente vai ficar tipo, meu Deus, como assim? Mas, para que a gente possa aprender isso, como funciona na prática, a gente precisa ter esses conceitos práticos, né? Esses conceitos teóricos. Então, por exemplo, eu falei que
todo estímulo ele vai provocar uma resposta. Beleza. Só que quando a gente está falando de estímulo, a gente está falando de uma letra S que vai eliciar uma letra R. Por que a letra S? Por que a letra S? Por que a letra R? É bem simples. No caso, a letra S, ela vem da palavra estímulos, com S, ela começa com estímulos, e como eu falei, não são termos em português, tá? Então vai ser estímulos, S, estímulos, e o R de response. O estímulos vai iniciar uma response. Isso já é para a gente começar se adaptando, tá? Então, bora relembrar o que eu falei lá no início do que é um reflexo? Um reflexo, ele nada mais é do que o que? Isso que a gente está vendo, que é um tipo específico de uma interação entre um estímulos eliciando uma resposta. Entendeu? Aí você já vai automaticamente, com o que você aprendeu até agora, traduzindo aí para forma que fica melhor para você. No caso, um estímulo que provoca uma resposta é um reflexo. Outro termo muito interessante que a gente precisa ter conhecimento é o de contingências. Nesse caso, é o contingências, estímulo e resposta. Meu Deus, mais um termo. Eu sei que pode parecer complicado, mas conforme a gente vai aprendendo termo por termo, tudo vai ficando cada vez mais prático, tá? Então, por exemplo, a definição de contingências, estímulo e resposta é bem prática. A definição é o modo de descrever a interação de forma condicional. Contingência, condição. Então, é uma forma de você descrever aquela interação, lembra a interação ali de reflexo? É um modo de descrever ela de uma forma condicional. Por exemplo, se uma luz forte incide sobre a retina, então ocorre a contração da pupila. Você vê que tem essas duas palavrinhas em negrito, se, então, são condições. Se uma luz forte, então ocorre. Se acontece isso, ocorre isso. Ponto. É uma contingência. Então, usando esse exemplo que a gente acabou de ver, que foi o do fogo, né, e da mão, se um fogo se aproxima da mão, então ocorre a contração do braço, né, a reflexão, enfim. Agora, a gente pode pegar todos os conceitos bonitinhos que a gente viu até agora e a gente pode identificar ele até numa frase, como se fosse uma aula de português, né? Que é, ó, eu coloquei ali, ó. Se uma luz incide sobre a retina, então ocorre a contração da pupila. Ou seja, se e então nada mais é que a forma, né, da gente descrever essa interação, ou seja, é uma contingência. E tá lá em laranjinha, igual como eu coloquei as definições de cores lá em cima. A luz forte incidindo sobre a retina, ela nada vai ser do que o estímulo. Por quê? Porque a pupila não vai se contrair se não tiver algo estimulando ela. Ela vai ficar ali tranquilinha. A partir do momento que você coloca uma luz, aí ela se contrai. Então, a luz forte vai ser o estímulo. Então, ocorre, ou seja, vai provocar, ou seja, vai eliciar uma reação que, no caso, vai ser a contração da pupila, que, no caso, vai ser a resposta. Para a gente praticar um pouquinho sobre o que é resposta, o que é estímulo, eu acho que está já cada vez mais prático aí para vocês entenderem. Eu trouxe aqui essa tabelinha, e essa tabelinha ela tem várias situações que você pode definir o que é e o que não é, o que é estímulo e o que é resposta. Então, para a gente não se prolongar tanto, eu vou pegar, por exemplo, ali, ruborizar-se, ficar vermelho. Sabe quando você fica vermelho de vergonha ou algo assim? Bem, você não fica assim simplesmente do nada, não é de uma forma aleatória, tipo, eu fico vermelho assim sempre, é normal. Não, é necessária uma situação. Então, se é necessária uma situação para que você fique vermelho, o ruborizar-se, que é ficar vermelho, ele vai ser uma resposta a alguma coisa. Então, logo, se a gente for ver ali embaixo, tem situação embaraçosa. Então,
Então imagina só, aconteceu uma situação embaraçosa e você ficou vermelho. Então a situação embaraçosa foi o estímulo para que você pudesse ruborizar, ficar vermelho, que vai ser a resposta. Então, ó, se a gente fosse até colocar em uma frase, a gente até poderia falar: se acontece uma situação embaraçosa, inicia na ruborização, ou seja, o estímulo vai provocar essa resposta em mim. Outro termo que é muito importante que a gente tenha conhecimento são referentes às intensidades e às magnitudes. Intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Mais palavrinha para o nosso vocabulário, eu sei o que é isso que vocês estão pensando, mas não tem muito mistério. Intensidade, magnitude. Quando a gente fala sobre a intensidade do estímulo, magnitude da resposta, a gente está falando o quanto de estímulo é provocado, quanto de força é provocado, sabe? São medidas, digamos assim, sabe? Então eu até coloquei essas duas fotozinhas, né? Ali um negócio de temperatura, um termômetrozinho, né? E do lado ali um rapazinho suando. Então, por exemplo, o quanto de calor e o quanto que ele está suando. A gente vai ver agora aqui mais para frente como é que funciona essas medições, como que se coloca isso em prática, porque assim, se a gente está nesse caso falando sobre calor, a gente está falando sobre graus Celsius, que é a medida de temperatura que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas se fosse uma outra situação, se fosse, o indivíduo tomou um choque e ele teve um espasmo. O choque, né, foi o estímulo, o espasmo foi a resposta, mas quanto de choque que ele levou, sabe? Qual seria a medida disso? Poderia ser em watts, né? Watts, volts, enfim. Ah, vai ser uma outra situação, vai ser, joguei uma pedra no rio, qual foi o peso em quilos dessa pedra? Então, essa medição ela vai variar muito de caso para caso. Nesse caso, é em graus Celsius, e no caso, o suor poderia ser medido em ml, mililitros. Então, por que eu falei isso? Agora vocês vão entender o porquê eu falei isso. Temos algumas leis, no caso 3 leis, que são super importantes a gente ter conhecimento, que é a lei da intensidade e magnitude, a lei do limiar e a lei da latência, tá? Elas se casam, elas são super importantes da gente saber e relembrar sempre possível. Por quê? Primeiramente, a lei da intensidade e magnitude, ela vai falar que as medidas elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a intensidade dos estímulos, maior será a magnitude da response. Ou seja, se você aplicar muita força no estímulo, você vai ter também uma magnitude de resposta muito grande. Por exemplo, se você dá um murro, sei lá, um tapinha leve no rosto de alguém, você vai ter uma resposta condicente, né, com o nível do tapa, digamos agora. Mas se você dá um murro muito forte no rosto de alguém, cara, essa pessoa ela vai ter uma resposta que seja condicente à força que foi aplicada. Ou seja, vai sangrar, vai perder um dente, vai cair no chão. Isso vai variar. Isso vai nos levar a uma segunda lei que é super importante, que é a lei do limiar, que é para o reflexo existir, é necessária uma intensidade mínima para iniciar uma resposta. Você veja que eu já estou utilizando os termos que é para a gente ter conhecimento, né? Como stimulus, response e a iniciação, tá? Então, o que a lei do limiar ela quer dizer? Ela quer dizer que é, tem que existir uma intensidade mínima no estímulos para poder iniciar uma resposta, sabe? Na response. Porém, essa intensidade mínima, ela vai ser subjetiva ao indivíduo. Nossa, pera, não entendi. Não entendi. Como assim? Explica.
A intensidade mínima do estímulo será subjetiva ao indivíduo para que se possa iniciar uma resposta que não entendi. Bora lá. Acabei de falar aí o exemplo do tapa, do soco, por exemplo. Eu até falei, o quanto de soco vai ser necessário para derrubar alguém. Isso vai variar de pessoa para pessoa, do tanto de força que alguém vai levar. Eu não sei se vocês viram há um tempo atrás, mas há um tempo atrás, na verdade nessa época mais ou menos, viralizou um vídeo de vários casais fazendo uma trend de um aparelho que eles colocam na barriga e simula um trabalho de parto. E a gente nota, na maioria desses vídeos, que logo nos primeiros níveis, né, de níveis de contração, digamos assim, o homem sente muito, ele fica maluco, a mulher fica tranquila. Por que que isso ocorre? Você vê que o nível mínimo de intensidade foi diferente para os dois para que pudesse ter uma resposta. Ou seja, o homem ele já começou a ficar todo contraído logo no primeiro, no segundo nível, e a mulher demora alguns níveis até chegar, até ter algum tipo de resposta. Isso é um exemplo claro de uma lei do limiar, por exemplo, sabe? Uma outra questão seria de um choque. Quantos volts é necessário, no mínimo, para você ter alguma resposta? Tem gente que se levar um choque de 5 volts não vai apresentar nenhuma resposta, somente se fosse 10. Então isso vai ser muito subjetivo de pessoa para pessoa e vai depender, né? Por fim, a outra lei importante é a lei da latência. A lei da latência, ela vai informar que quanto maior a intensidade do estímulo, menor será o intervalo entre os dois eventos. Ou seja, quanto mais força, por exemplo, né, você aplicar no estímulo, o tempo para que ocorra uma resposta vai ser menor. Isso é um exemplo aí sobre a lei da latência. Por exemplo, um barulho alto. Você escuta um barulho alto, você tem um curto espaço de tempo para que você se desperte ou tome um susto, por exemplo, sabe? E também vale ressaltar que a duração da resposta ela vai ser proporcional ao estímulo. E para a gente já está finalizando, né? A gente precisa falar também sobre os efeitos de eliciações sucessivas. O que significa eliciações? Vocês já sabem, eliciar, ou seja, provoca, né? Ou seja, quando um estímulo ele provoca uma reação. Então até coloquei aí nesse desenhozinho aí em cima que você já consegue identificar tudo por cores, né? O quadradozinho verde é o reflexo, ou seja, tudo que está dentro é, faz parte de um todo que é o reflexo, é o que a gente está observando. O estímulo laranjinha junto com a resposta e a eliciação, que é eliciar, o azulzinho. A partir do momento que você tem um estímulo constantemente provocando uma reação e ficar nesse ciclo assim, eternamente, digamos assim, ou por muito tempo, ele vai provocar alteração na relação entre o estímulo e a resposta, entre o ambiente e o organismo. Então, isso pode causar duas possibilidades possíveis. A primeira é uma chamada de habituação e a segunda é a de sensibilização. Quando a habituação é quando a resposta, a magnitude da resposta, ela fica menor. E a sensibilização é quando a magnitude da resposta fica maior. Meu Deus, eu não entendi, não entendi. Deu um exemplo. Um exemplo para vocês entenderem. Imagina que existe um indivíduo que ele mora em um apartamento do lado de um trilho de trem, por exemplo. E aí, a primeira vez que ele foi se mudar para esse apartamento, ele nunca tinha morado do lado de um trilho de trem, sabe? Então, a primeira experiência dele morando do lado, né? Então, a primeira vez que passa um trem ali no trilho, ele desperta, ele toma um susto, ele deixa cair as coisas no chão, fica desesperado. Então, ele tem um susto, ele tem um baita susto. Mas ele tá ali do lado, né? Ele mora ali. Então, sempre vai ter um trem ali passando. Então, isso tende a se repetir. Então, sempre vai estar passando um trem ali, ele sempre vai estar tendo a mesma resposta. A partir do momento que esses estímulos, essa relação aqui desse estímulo com essa resposta
seja feita de maneira sucessiva, ele vai, ou com o tempo, ou ele vai tomando cada vez menos susto, ou seja, ele vai estar passando pelo processo de habituação, ou seja, ele vai estar se habituando com essa realidade. Ou ele não vai se acostumar, ele vai cada vez mais tomar susto, ou seja, ele vai ficar cada vez mais sensibilizado. Sensibilização. Esse é um exemplo aí para a gente estar entendendo esses conceitos. E por fim, para a gente finalizar essa aula, no objetivo principal de te provocar uma curiosidade para a gente ver mais outras aulas aí, né? A gente, tudo isso, todos esses conceitos, todos esses exemplos, esse entendimento básico, ele foi feito com um objetivo único, que é para a gente dar um pontapé inicial nos processos emocionais, porque o autor ele fala que mesmo que a situação que produz uma resposta emocional não seja aparente, isso não quer dizer que ela não exista. Ou seja, isso dá a entender que as emoções também são processos reflexivos. Então, nesse caso, como é que funciona o reflexo de uma emoção? Você está me dizendo, então, que o fato de eu sentir medo, raiva, tristeza, felicidade, ou até mesmo aquela coceirinha, né? Ou até mesmo a excitação, isso tudo é um processo de reflexo? E eu digo que sim, são processos reflexivos, onde isso tudo vai estar atrelados a estímulos, estímulos esses que podem ser vários, podem ser lembranças, podem ser memórias, pode ser um cheiro, isso tudo a gente vai ver daqui para frente, no capítulo 2. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.